Doutor Luiz, esse afastamento, pelo menos colocou à disposição o cargo, pro forma, porque afinal de contas o cargo já é do comando que o Tenente Coronel Edenilson fez hoje pela manhã, no final da manhã, de alguma forma ajuda a transparência, a isenção nas investigações? Gilmar, é difícil, né? Mesmo porque o cargo já é do comando, não tem que se colocar à disposição. O que deveria ter feito era o afastamento. E ele ter pedido o afastamento, não colocar à disposição. Eu creio que não é por aí, mas se ele assim optou, a gente vê com bons olhos. E o certo seria o comando, na hora que afastou o Coronel Gravatá, ter afastado todos. Ter afastado todos. Entendendo? Todos aqueles que tiveram seu nome de uma ou outra forma citados. No caso do Coronel Campos não é nome citado. Não é nome citado. E ser cunhado, né? Ser cunhado não é nome citado. Ele diz na nota, o Tenente Coronel Edenilson, que aqueles que enxovalharam, segundo ele, com o seu nome, ele vai buscar na justiça seus direitos. Isso inclui o Coronel Gravatá? Pela afirmação dele, eu creio que sim, mas é um direito dele, de todo cidadão brasileiro, quando se achar prejudicado, de buscar a justiça. Caso venha a ser interpelado o meu cliente, nós iremos responder com maior tranquilidade, com maior serenidade, e ele está no todo o direito dele de fazer o que bem quiser. Para o Coronel Gravatá, qual é o papel do Tenente Coronel Edenilson nesse processo todo que envolve esse serviço? Se é que ele tinha participação. Gilmar, o Coronel Gravatá, ele não disse que a AIB teve participação. Ele ventila a pergunta e fica no ar. Por que dessa toda embrólio todo? Nesse embrólio todo é porque os cartões são administrados pela PM4. São administrados pela PM4. Então, o que se pergunta, como esses cartões saíram de lá, para quem esses cartões foram, para que viatura foram abastecidas, se realmente foram abastecidas, e se constatou que foi abastecida e o combustível não entrou no tanque, se essa viatura continuou a rodar ou parou, se parou, essa viatura pertence à responsabilidade de alguém, alguém soube do paramento dessas viaturas, soube que o combustível não estava ali e soube sim que foi pago aquele combustível para aquela viatura. Mas não há nenhuma acusação direta contra o Tenente Coronel Edenilson? Não, não há nenhuma acusação, porque o coronel ele não acusa nem ele, nem o comando, ele apenas informa que seria bom que se ouvisse. Ele foi ouvido, mas o que afirma o coronel é que o comandante quis de todas as maneiras abafar esse caso. Que esse caso o comandante quis abafar o caso? Nas palavras do Coronel Gravatá, sim. De que forma? Não dando andamento ao caso devido, não ouvindo o coronel, e quando o coronel quis se aprofundar, ele o afastou, né? Qual o motivo por que ele afastou o coronel? O coronel estava se aprofundando. O afastamento se deu no momento que o coronel quis se aprofundar? Positivo, positivo. Quando? O afastamento ocorreu, né, esse mês, logo quando se pediu. Inclusive eu tenho um documento aqui que o coronel Gravatá, ele comunica ao fato da auditoria militar. E quando ele estava, que o coronel veio afirmar que não era possível só o sargento acometer aquilo, e que queria aprofundar, eu acho que de uma forma ou de outra isso incomodou alguém. Porque de um motivo ou outro não tinha para que o Coronel Gravatá fosse substituído na corregedoria. Então o que nos leva a que ele tenha certeza que foi por conta dessa investigação. Eu pergunto também o seguinte, o sargento Roberto, que foi indiciado, e parece que já está no processo, não é um processo já? É um processo. Está um processo. Um processo como única pessoa até agora a que se imputam os erros, os desvios na polícia militar. O fato de ele ter sido afastado algumas vezes já, segundo a sua advogada, para alguns setores, mas não das atividades, e ele permanece trabalhando. Isso é estranho, senhor? É estranho, né? Porque o indiciado foi afastado, o coronel também. Atividades lá no setor. No setor, mas continua a trabalhar. Isso é normal. Não tinha o que dizer, que falar também, que mesmo que ele está assistido por uma outra colega. Né? O que eu me restringo a afirmar é o porquê deste que vem ocorrendo com o Coronel Gravatá, uma vez que o coronel, na sua função, no seu labor, queria tão somente se aprofundar e por isso foi afastado da sua função. A declaração de hoje da doutora Elisa, que é advogada do
sargento Roberto de que não descarta a possibilidade de uma delação. Pode ajudar de alguma coisa? Ajuda 100%. Só assim acaba toda a celeuma. Ver quem está certo, ver quem está errado, ver se foi realmente praticado, eu chamo isso de crime, ou não foi, e por quem, e com conveniência de quem. Porque é impossível o sargento só, por si só, ter feito tantas peripécias. Alguém faz delação premiada sem ter cometido crime? Ninguém, impossível. Então, quando se abre a possibilidade de delação, é porque realmente uma participação. Uma participação. Embora ela diga que o sargento Roberto, que está na tela, como advogada, está certíssima, como defensora do cliente dela, dizer e insistir de que o sargento diga que é inocente. Mas quando ela abre a possibilidade de delação, é porque... independente de tudo, mas quando a pessoa diz que quer fazer uma delação, e uma delação é o quê? É a confissão de crime e atribuir a prática de crime ao outrem. É o que se entende que está na lei. Ninguém faz delação sem cometer. Pelo menos na forma omissiva, ele cometeu o crime. No mínimo. Né? Se não participou da forma ativa, vai delatar, participou da forma omissiva. Certo. De qualquer maneira... O coronel Gravatá chegou a ouvir as duas frentistas do posto do Amaral? Ele ouviu várias pessoas, e por isso que, decorrente dessa ouvida, que ele quis se estender a mais no seu convencimento, quis se estender a alguém pelo seu convencimento das oitivas anterior, o que infelizmente foi barrado pelo comando. Digo barrado porque ele foi substituído na corregedoria. E deu no que deu. Agora o comando diga que, na verdade, ele saiu da corregedoria porque ele queria a central de inquéritos. Não existe. A central de inquérito, qualquer função na polícia, ou seção, que nós chamamos de seção, que é uma outra extensão, tem que ser criado por lei. Iniciativa aprovada na Assembleia. É estranho, né? Uma central de inquérito. Não é só a central de inquérito. Eu não sei para que essa central de inquérito, no meu entender, chama-se uma cadeira vazia, porque já tem uma corregedoria, tem a ouvidoria, tem a PM2. Isso tudo é relacionado à investigação. Para que essa central de inquérito? Talvez seja para justificar o que nós chamamos de queda do coronel Gravatá. Para o coronel Gravatá, o rombo seria de quanto? Olha, ele não calcula, ele presume que seja rombo a mais de R$1 milhão pelo tempo que vinha sendo. Quanto? De R$1 bilhão. R$1 bilhão. R$1 milhão. Não seriam os 10 milhões que foram citados? Disso para lá, né? Não é um cálculo imensurável, tendo em vista isso já foi descoberto em 2016. Disso para lá quanto? Eu não entendi. Disso para lá quanto? De R$1 milhão até chegar a cifra aí que ninguém pode calcular, né? Porque, veja bem, foi descoberto em 2016. E a gente entende, nós entendemos que um crime, quando é descoberto, ele não foi praticado naquele ato que foi descoberto. Geralmente ele já vinha. Entendeu, Gilmar? Então... As investigações foram abertas em 2016? Em 2016. Por que não chegou de mais? O que eu posso dizer é que o coronel ele me passou que ele queria chegar, mas foi impedido. E o fato dele alegar que o comando queria abafar. Agora, dizer que o comando queria a investigação, é tanto que instaurar o procedimento para se apurar, não quer dizer que queira chegar à verdade real. O promotor de justiça, o Dr. Ivan Rodrigues, ele prestou uma declaração à imprensa dizendo que foram precipitadas e levianas as declarações do coronel Gravatá ao nosso programa de rádio. Como é que o senhor reage quanto defesa? Gilmar, me causa estranheza a parte dessas palavras de um promotor de justiça do quilate do coronel, do Dr. João Rodrigues, promotor sério, mas causa uma certa estranheza na defesa um promotor sair do processo e, por um veículo de comunicação, chamar uma pessoa que dá uma declaração no sentido de ajudar uma investigação, chamar essa pessoa de leviana. Isso nos leva a querer, caracteriza assim uma defesa, digo diretamente, do Comando Geral, que não é o papel do Ministério Público. Caberia ao doutor promotor, diante das palavras do coronel Gravatá, o chamar para prestar esclarecimento e não o chamar de leviano. Isso é caso, se assim desejar o coronel Gravatá, de interpelação judicial em face da palavra do doutor promotor. Porque eu entendo como um assinto, porque não é papel do Ministério Público. Quanto ao inquérito que se apura, cabe a ele denunciar A, B ou C ou não denunciar.
Isso é um juízo de valor do promotor, porque ele é o dono da ação penal. Agora, ele taxar de leviano declaração de uma pessoa que quer apurar a realidade dos fatos, que quer que tudo se esclareça, chamar de leviana, isso é um tanto quanto desrespeitoso, ao meu entender, e eu creio que o coronel Gravatar deverá tomar algumas providências. Porque, ao meu sentir, o correto seria que ele chamasse, diante da declaração do coronel, chamasse o coronel para ser ouvido, trouxesse o coronel ao processo na forma que bem entendesse, na qualidade de denúncia, de testemunha, na qualidade de réu, do que quisesse. Agora, chamar de leviano a declaração de quem quer apurar os fatos é difícil. Hoje nas redes sociais várias fotos foram distribuídas em que aparecem o promotor de justiça João Rodrigues com o próprio comandante da Polícia Militar, não sei que outras pessoas aparecem familiares, o comandante da Polícia Militar e familiares aparecem também como promotor de justiça, numa festa, enfim, isso quebra a isenção do comandante? Gilmar, diante da declaração do promotor de que as declarações do coronel Gravatar foram levianas, dando a entender uma defesa contundente do coronel Marconi, e aparecem as fotos, mesmo que você não diz nada, as fotos não pode ser amigo de ninguém, isso não caracteriza, é uma defesa de um amigo, que é normal a gente defender um amigo em todas as circunstâncias, menos no processo penal. A defesa do processo penal é a defesa da realidade, das provas e não de defender amigos. Entendeu? Essas fotos comprometem de alguma forma as investigações por parte da... Ao meu entender, compromete. Comprometem? Compromete. Mesmo fotos de episódios, de repente, anteriores? Compromete. Porque as fotos são anteriores, as comemorações são anteriores, posteriormente vem a fala do coronel acusando o comandante de qualquer maneira, e o promotor vem a público dizer que as palavras do coronel são levianas, porque foram dirigidas ao comando, são levianas. E isso, ao meu entender, compromete. Imagine só, as palavras do promotor, do coronel Gravatar, na palavra do promotor, foram levianas. Imagine se amanhã chega um pedido de alguma medida cautelar em face do coronel Gravatar, com base nesse inquérito, qual seria o parecer do Ministério Público? Do promotor João Rodrigues. Qual seria o parecer? Compromete totalmente, irmão. Eu pergunto então, senhor, para encerrar o seguinte: esse processo disciplinar que foi aberto agora, em função do fato que nós temos então uma situação da Polícia Militar que eu considero ainda ditadura, né? Infelizmente, que não se pode criticar publicamente o comandante da Polícia Militar. E quando de comandante, não é coronel Marconi. Mas é por isso mesmo que eu comungo com o afastamento do comandante, para que o coronel Gravatar possa expressar as verdades, tudo que ele tem conhecimento. Porque mesmo se ele fizer assim, ele está transgredindo, porque o comandante ele está no comando. Então seria prudente. O coronel, eu sei que ele vai fazer isso, porque eu conheço, é uma pessoa honrada, é uma pessoa de uma índole implacável, o coronel Marconi, ele vai pedir o afastamento, ele tem que se afastar. Mesmo que deixe o coronel Gravatar à vontade, a não ser que o doutor promotor não queira ouvir o coronel Gravatar, porque eu vou insistir, eu irei insistir nos autos do inquérito que ele seja ouvido, porque não pode ficar assim. O senhor já entregou a defesa? Está pronta, está em casa. Eu vou entregar essa defesa amanhã, mesmo porque esse processo disciplinar administrativo, Gilmar, ele começa do nada para chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque ele não tem início. E o que não tem início não tem fim. Porque está aqui a acusação, o comando diz que o coronel Gravatar transgrediu o artigo tal. E os fatos que o levou a transgredir esse artigo? É a mesma coisa de eu dizer, fulano roubou. Quem? Fulano matou. Quem? Ao meu sentir, eu estou taxando, estou rebatendo ponto por ponto os artigos, porque fatos não tem, só tem artigo. Para defender um cliente da capitulação do benefício, né? O correto seria defender dos fatos, que ensejava a capitulação. Mas então, vamos apresentar a defesa, confiamos na lisura do coronel George. Um fato interessante. O coronel George, presidente do inquérito, vai analisar todo o procedimento, vai emitir o parecer. E sabe quem vai desse parecer? Comando Geral. Que
foi, digamos, atacado. Atacado. Será? Se sentiu atacado. Se sentiu atacado. Então, Gilmar, é a mesma coisa de eu, em uma audiência, atacar um juiz, o juiz mandar o promotor apurar, o juiz processar, julgar, condenar e executar. Doutor Edmilson, olhem para aquela câmera ali, por favor, o senhor olha para lá e fale para a população sergipana sobre o seu cliente e que espera de tudo isso. Eu espero que toda a verdade venha à tona, que as autoridades encarregadas da apuração ouçam o Coronel Gravatar. Não fique apenas o taxando de leviano, de inapropriado. Ouçam, se querem a verdade, vamos ouvi-lo. Entendeu, Gilmar? A população necessita de segurança. Não é possível, nesse tempo, 2012 ou 2018, viaturas sem abastecer, faltando. E mais, o comando fala que está tudo bem, está tudo normal, a segurança está ótima, a polícia está indo bem, tendo em vista o auxílio da Força Nacional. Se tirar a Força Nacional, ninguém sabe qual é o caso. Então, a defesa conclama que se ouça o coronel, dê a oportunidade dele expressar tudo aquilo que ele falou, porque é a pura verdade.